galera, eu sou o professor Adriano Peixoto. Neste vídeo nós vamos resolver uma questão que caiu no concurso da AFA 2019 que trata de média, moda e mediana, né? Dentro da área aqui de estatística. Antes de resolver de fato a questão, vamos lembrar o que é média, o que é moda e o que é mediana. Primeiro, a média. A média de um conjunto de dados. Então, imagine esse conjunto de dados aqui, formado pelos números 3, 3, 3, 8, 10 e 15. A média deste conjunto de dados é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados que a gente tem. Portanto, é 3 mais 3 mais 3, mais 8 mais 10 mais 15, tudo dividido por 6. Isso dá 42 dividido por 6, igual a 7. Então, a média desse conjunto é 7. Moda. O que é a moda de um conjunto de dados? Moda é o valor que mais se repete. Então, se eu olho para esse conjunto de dados, o valor que aparece mais vezes é o valor 3. Portanto, a moda é 3. Alguns conjuntos podem ter mais de uma moda, né? Poderia ter dois valores aparecendo 3 vezes e todos os outros valores aparecendo em uma quantidade menor. Então, eu teria duas modas, por exemplo. Tá? A gente fala que um conjunto tem uma moda, é unimodal. Duas modas, bimodal. E assim por diante. Tá? Temos também a mediana. O que é a mediana? A mediana é o valor central do nosso conjunto. Então, para determinar a mediana, eu preciso colocar os elementos em ordem. Pode ser crescente ou decrescente, tanto faz. E temos dois casos para pensar. Quando a quantidade é ímpar e quando a quantidade de elementos é par. Então, aqui os dados para uma quantidade ímpar já colocada em ordem. Tá? 1, 3, 4, 8 e 11. Então, eu tenho aqui 5 elementos. A mediana será o elemento central, ou seja, eu tenho 2 para a esquerda, tenho 2 para a direita, o elemento central está aqui, então a mediana vale 4. Certo? Bem tranquilinho. Quando a quantidade é par, muda um pouquinho. Ó, 1, 3, 4, 8, 11, 20. Agora, eu não tenho um elemento central. Eu consigo colocar 2 no início, 2 no final, só que no meio eu não fiquei com um único elemento. Eu tenho 2 elementos centrais. O que eu faço? Eu faço a média dos 2 elementos. Então, a mediana vai ser dada por 4 mais 8 dividido por 2, 12 dividido por 2, mediana igual a 6. Tá? Então, quando eu tenho uma quantidade ímpar, a mediana é o valor central. Quando eu tenho uma quantidade par, a mediana é a média dos dois valores que estão no centro. Lembrando que é sempre necessário colocar em ordem crescente ou decrescente para determinar a nossa mediana. Fechou? Agora a gente consegue retornar ao nosso problema. Tá? O que fala o nosso problema? Em uma turma de 5 alunos, as notas de um teste de matemática são números inteiros, tais que a média aritmética e a mediana são iguais a 5. E nenhum aluno errou todas as questões. Não tem zero. Sabendo que esse conjunto é unimodal, lembra? Unimodal, tem apenas uma moda. Com moda igual a 8, então a diferença entre a maior e a menor nota é um número divisor de 14, 15, 16 ou 18. Então, como que a gente faz para resolver esse problema? Primeiro, eu vou imaginar que as notas sejam as seguintes: A, B, C, D e E. As 5 notas já colocadas em ordem, e aqui eu vou querer a ordem crescente. Tá? Então, suponha que eu já tenha colocado em ordem crescente. Então, eu quero a diferença entre a maior e a menor nota. A maior nota aqui é E. A menor nota é A. Então, eu quero a diferença entre E e A. Na verdade, eu preciso saber, a diferença entre E e A é divisor de qual desses números? Certo? Bom, vamos lá. Está colocado em ordem e uma das informações é a mediana. Lembrem que a mediana é o termo central. Então, eu posso já afirmar que C é igual a 5. Então, essa já é uma informação, porque a mediana é o termo central, e o termo central aqui é o C. Tá?
Outra informação interessante, nós temos moda igual a 8, certo? Então, e é uma única moda. Então, a moda é 8 e ela é única. O que acontece? 8 é maior do que 5. Então, 8 tem que estar aqui no D ou no E. Para poder ser moda, os dois têm que ser 8. Né? Porque se apenas um for 8 e o outro for valor diferente, vai ter que ser maior do que 8, né? Porque eu estou colocando aqui em ordem crescente. Por exemplo, se eu tenho D igual a 8, E vai ser maior do que 8. Se o E for 8, o D tem que ser menor do que 8. O que vai acontecer? Todos os valores serão diferentes e ninguém vai ser moda. Cada um vai aparecer uma vez só. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o D igual a E, que é igual a 8. E, neste momento, o nosso conjunto, por enquanto, é A, B, 5, 8 e 8. Tá certo? Nós usamos a moda, nós usamos a mediana. Falta usar a média. Né? A média também é 5. Tá aqui, ó. A média aritmética e a mediana são iguais a 5. Como a média é 5, a gente viu que a média é calculada somando os valores, seja A mais B mais 5 mais 8 mais 8, dividindo isso pela quantidade de notas, que é 5, e foi dito que o resultado é 5. Tá? Aqui a gente vai conseguir saber quanto vale A mais B. Então, o que a gente vai encontrar aqui? A mais B. Aqui em cima você soma 5 mais 8, que vai dar 21, mais 21, é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Aqui nós obtemos, então, que A mais B tem que ser igual a 4, né? Que é 25 menos 21. Então, chegamos nesse ponto. Sabemos que A mais B vale 4. Agora, vamos ver se a gente consegue tirar daqui os valores de A e B. Bom, não pode ter nota 0. Então, A e B são números diferentes de 0. Tá? Então, as opções que eu tenho para a soma dar 4, né, é que eu tenha 1 e 1, por exemplo, A igual a 1. Desculpa, 1 e 1 não. 1 e 3, ou seja, o A igual a 1, B igual a 3. 1 mais 3 dá 4. E a outra opção aqui seja 2 e 2. Né? 2 e 2, que também dá 4. Então, essas são as únicas duas opções. Porque como está em ordem crescente, se a primeira é 1, a outra tem que ser 3. Né? Se o A é 1, B tem que ser 3. Se o A é 2, B tem que ser 2. Tá? O A nunca vai poder ser 3. Agora, essa última opção aqui não serve. Porque o 2 seria moda. Né? Seria A igual a B igual a 2 seria moda. E o enunciado disse que tem uma única moda, que é o 8. Então, o 8 aparece duas vezes, o 2 não pode aparecer, porque é a única moda. Então, essa opção não serve. Conclusão, o A é 1 e o B é 3. Então, o nosso conjunto de dados é dado por 1, 3, 5, 8 e 8. Essas são as notas. 1, 3, 5, 8 e 8. A maior é 1 e a maior é 8. Ou seja, a nota A e a nota E. Eu estou interessado em ver quanto que dá a diferença da maior entre a maior e a menor nota. Então, é 8 menos 1, a diferença é 7. 7 é a diferença entre a maior e a menor nota. Vamos olhar para as alternativas. Qual foi a pergunta que foi feita? A diferença entre a maior e a menor nota é o número divisor de. Divisor de um desses caras aqui. O 7 é divisor do 14. Né? 14 é 2 vezes 7. Certo? Finalizamos aqui esse vídeo. Deixa aí o seu like. Compartilha, comenta, tire dúvidas aí. Pergunte sobre outras técnicas de estatística, além de média, moda e mediana. E até o próximo vídeo.